Olá, seja bem-vindo ao nosso canal NeoEduque. Aqui a gente tem o objetivo de construir uma forte comunidade para melhorar a neonatologia equina do Brasil. Antes da gente começar o nosso tema de hoje, eu vou te convidar a seguir a nossa página e a ativar os lembretes. Toda vez que a gente tiver conteúdo novo, você vai ter acesso em primeira mão. Vamos lá? Vamos iniciar aqui então falando sobre um tema que é muito relevante para as questões de neonatologia, que é a endocrinologia neonatal. Como que a gente vai entender e amarrar isso aí em todas aquelas fases de transição da vida intrauterina para a vida extrauterina? Toda vez que a gente pensa nessa transição do parto, a gente está pensando aqui em vários desafios fisiológicos de adaptação que esse potro ele precisa passar. Isso vai aí se recair principalmente naquelas questões de funções homeostáticas. O que eu quero dizer com isso? Esse potro, enquanto ele estava ali na barriga da mãe, ele não tinha que se preocupar quanto a controle glicêmico, quanto a controle de temperatura. E agora, pós-parto, ele precisa ter autonomia e ele precisa ter maturidade para fazer essa regulação. E isso vai ser um desafio novo para ele, que ele vai ter que aprender de uma forma muito rápida. E a gente vai ver que o sistema endócrino vai ser aí o maestro de todas as questões que ele vai fazer para conseguir aí ter esse controle homeostático de funções fisiológicas básicas. Para a gente ter aí a garantia dessa homeostase, a gente tem que ter, obviamente, uma preparação para a transição final da gestação e para o parto acontecendo de forma fisiológica, para que essa adaptação pós-parto contínua ela aconteça também nessa tendência aí fisiológica, com todos os sistemas maduros e aptos a fazer aí as suas funções. Então, esse parto ele vai trazer várias questões. Então, o primeiro deles, o estímulo pela pressão de oxigênio, que esse potro ele vai aprender a respirar. A gente vai ter aí um choque de temperatura, porque ele vai nascer molhado, ele vai ficar frio. A gente vai ter aqui também as questões de nutrição interal, então ele vai mamar esse colostro e ele vai ter que aprender a lidar com esse conteúdo aí cheio de proteínas, cheio de antígenos. E a gente vai ter aqui também as questões de locomoção e o próprio comportamento, como ele vai lidar com a mãe, com os outros pares ao redor. Tudo isso vai ativar várias vias neuroendócrinas que vão fazer com que esse controle homeostático ele aconteça da mesma maneira. Aqui tudo acontece de uma forma bem simultânea. Eu sei que um potro está saudável porque ele está com um imprinting com a mãe, porque ele está mamando o colostro, porque ele já conseguiu ficar de pé e caminhar, porque ele está tendo aí todos os reconhecimentos do ambiente ao redor, porque ele está aí defecando, porque ele está urinando, porque ele está ali raciocinando para onde ele tem que ir, aonde está a mãe, ele deve seguir a mãe, ele deve mamar. Então, tudo isso é uma orquestra muito bem feita que vai começar desde lá da fase final de gestação até a transição do parto, até ele ter essa maturação pós-parto contínua. Então, se a gente tem alguma falha em qualquer um desses passos, a gente vai ter consequências de mau ajustamento, de problemas sépticos, de problemas de manutenção, de hipotermia, de imaturidades de eixos endócrinos que vão fazer com que esse potro não tenha estabilidade homeostática e isso, obviamente, aumente as chances de óbito dele em grandes proporções. Então, o que que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a participação, principalmente dos glicocorticoides, nessas primeiras 2 horas de vida pós-parto. E a gente vai ter aí a participação do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, da tireoide, do pâncreas, tudo aí modulando e orquestrando essas atividades, esses equilíbrios homeostáticos. Então, vamos falar um pouquinho mais aprofundado sobre cada uma dessas glândulas endócrinas ou desses eixos e o que que cada um vai ser responsável por fazer e atuar nessa questão homeostática desses neonatos. Vamos começar com um eixo aqui que ele é crucial, que é o eixo hipotalâmico hipofisário adrenal. Esse eixo aqui é aquele eixo que vai proporcionar aquele aumento de cortisol pré-parto, que inclusive vai ser o fator desencadeador do parto fisiológico aí, para ele acontecer.
Então, aqui a gente vai ter, na questão do final da gestação, a gente vai ter um desenvolvimento de mais do que o dobro da glândula adrenal, principalmente aqui pelo aumento da zona fasciculata, que vai ser, então, aí, responsável por secretar esse cortisol. E aí a gente tem também uma proporção similar ali de aumento de ACTH, que é aquele hormônio adrenocorticotrópico, que vai também modular essas ações referentes ao cortisol. Quando a gente fala aqui de período pós-natal imediato, então eu estou falando aqui daquelas 2 primeiras horas, a gente está mostrando aí para vocês alguns gráficos do artigo do Folden. E aí, nesses gráficos, o que a gente vê que é muito importante da gente ter nessa questão de transição pré para pós-parto. Então, essas primeiras principais 2 horas pós-parto aqui, a gente tem um aumento robusto de ACTH, de cortisol e de catecolaminas. Então, esse aumento, principalmente do cortisol, é o que vai modular as diversas reações que a gente vai ter e as questões de maturação e adaptação dos sistemas vitais desse potro no momento pós-nascido. Então, o que é importante aqui da gente ter, né? Aquela mensagem para a gente levar, né? Uma das mensagens que a gente vai ter aqui na nossa aula de hoje. Potros a termo, potros saudáveis, a concentração de cortisol aumenta 2 horas pós-parto. A gente vai ter aquele pico e vai se estabilizar nas primeiras 24 horas. Isso é um potro normal. Quando eu penso em potro prematuro ou um potro que nasceu com alguma afecção, alguma síndrome, alguma questão anormal, eu estou falando aqui de concentrações de cortisol menores e que não vão ter esse pico nas 2 horas pós-parto. Então, vão ser aqueles potros que vão ter dificuldades de adaptação homeostática. Regular a temperatura, regular a glicemia, ter comportamento normal, ter imprinting com a mãe, se locomover, digerir um colostro, mamar um colostro na janela de tempo adequada. Então, tudo acontece, todos os problemas começam a acontecer quando as minhas concentrações de cortisol, elas não estão nos níveis adequados. E esses níveis adequados são aqueles picos 2 horas pós-parto, principalmente. Como que essa questão da ativação prematura do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal nesses potros prematuros que vieram aí de éguas com placentite, eles vão ter a ver aí com esse desencadear do parto de forma precoce, né? Uma das questões que a gente precisa lembrar é que o eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, ele também é responsável por produzir aquelas pregnenolonas, que são aí os precursores dos progestágenos que lá na unidade útero-placentária vão ser ali convertidos e utilizados para manutenção de quiescência uterina. Então, se eu tenho um desbalanço nesse eixo, eu posso ter aí já a indução de partos acontecendo de uma forma mais prematura. E uma das questões que eu acho que é muito importante da gente ter em mente aqui é aquela questão da insuficiência adrenal relativa. Vocês vão ver isso na literatura como RAI, R-A-I, ou até mesmo como CIRSE, que é aquela doença crítica do neonato ali nas questões de insuficiência dos cortisóis, dos corticosteroides. E essa afecção, ela é muitas vezes o que vai levar esses potros ao óbito se ela não for manejada. Por quê? Quando eu tenho essa insuficiência adrenal relativa, ou seja, né, eu tenho adrenal ali, mas ela não está conseguindo produzir as concentrações basais de cortisol que eu necessito, principalmente naquele momento pós-parto imediato, eu estou tendo um problema aqui de maturação de sistemas orgânicos, de controle homeostático. Como que eu diagnostico essa insuficiência adrenal relativa? Primeira questão que a gente tem que lembrar é que esses potros prematuros ou esses potros com doença sistêmica, que têm essa dificuldade de adaptação pós-parto, eles vão ser, então, característicos de insuficiência adrenal relativa por terem baixos índices de concentração basal de cortisol, alta proporção ACTH-cortisol e redução de resposta a um estímulo exógeno de ACTH que eu faço nesses potros. Então, a gente tem aqui
a possibilidade da gente fazer a aplicação de hidrocortisona nesses potros, de uma forma a melhorar esse painel pró-inflamatório e também de uma forma a não prejudicar, por exemplo, a resposta inata de combate bacteriano, por exemplo, fagocitose neutrofílica. A gente sempre pensa, né? Ah, se eu administrar um cortisol exógeno, eu estou imunossuprimindo esse paciente. Com as questões da hidrocortisona, o protocolo de hidrocortisona que a gente faz, que são, inclusive, aí baixas doses, né? Que a gente vai desmamando ao longo de 3 dias e meio, a gente tem aqui essa melhora do painel pró-inflamatório, então a gente tem melhora aqui, né, das questões de secreção de algumas citocinas importantes para essas modulações, como TNF-alfa, interleucina 6, 8, 1 beta. E a gente vai manter aqui aquela questão que para esse momento pós-parto também é muito crucial, que é a fagocitose aí, feita, mediada aí por esses neutrófilos, para garantia aí de controle, por exemplo, infeccioso. Então a gente vai ter aqui o melhor dos dois mundos, né? A gente tem a melhora do painel pró-inflamatório, sem prejudicar aqui a resposta inata ao combate bacteriano, e a gente ainda atua ao longo desses 3 dias e meio fazendo a maturação desse eixo de forma a garantir aí a autonomia posteriormente aí para esse potro de fazer a modulação e de fazer a secreção de cortisol conforme a demanda. Quando a gente fala de tireoide, a gente está falando aqui de uma glândula que ela é extremamente importante para o crescimento e para a maturação aí desse potro também, porque os hormônios tireoidianos, eles são responsáveis pela proliferação e maturação celular. E aqui também essa tireoide vai atuar bastante em algumas questões de controle de temperatura. Então, isso também vai ser bem importante, porque a gente sabe que a hipotermia é um desafio na rotina neonatal e leva muitos potros a óbito também. Então, a gente precisa ter isso em mente, tá? O que a gente precisa lembrar aqui do ponto de vista fisiológico? Quando eu penso em concentrações de T3 e T4 num neonato, eu estou falando de concentrações até 14 vezes maiores do que aquelas observadas em cavalos adultos. Então, é importante aqui a gente lembrar a importância da gente ter essa concentração alta de proliferação, de maturação celular, que vai ser aí mediada, orquestrada por esses hormônios tireoidianos, né? O que pode acontecer muitas vezes, se a gente tem imaturidade, se a gente tem prematuridade, se a gente tem qualquer problema na sinalização do parto ou no pós-parto imediato, a gente pode ter uma síndrome que se chama hipoxitiroxinemia transitória do neonato, que é quando a gente não vai ter aí a produção adequada desses hormônios e isso vai fazer com que eu tenha problemas, por exemplo, na termogênese, com que eu tenha problemas na maturação e proliferação celular. E o que vai acontecer? A gente vai ter concentrações aqui baixas de cortisol, naqueles potros prematuros, por exemplo, e, consequentemente, a gente vai ter baixas concentrações de T3, porque é o cortisol que estimula a formação de T3 via tiroxina. Então, tudo começa a se desequilibrar, a se desbalancear. O que a gente tem que ter em mente aqui é que essa síndrome é o que a gente chama de síndrome da doença eutireoidiana, ou seja, não é um hipotireoidismo. Eu não estou tendo menores produções hormonais porque a minha tireoide não está produzindo porque ela está doente, porque ela não tem essa capacidade. Ela não está produzindo porque ela não está recebendo os comandos e os precursores adequados para ter a concentração em altos níveis que esse período neonatal requer. Por isso que a gente fala que é uma síndrome eutireoidiana. A tireoide está normal, porém as concentrações hormonais estão abaixo do necessário para esse neonato nesse primeiro momento. Outra questão glandular que é muito importante nesse neonato é o que a gente refere aqui ao pâncreas endócrino. Todo mundo sabe que o terror do neonatologista são as hipoglicemias. Mas aí a gente precisa entender um pouquinho por que que essa hipoglicemia ela acontece com tanta facilidade e como que o pâncreas vai atuar nessas modulações dessas concentrações séricas de glicose. Quando a gente começa aqui pensando, né,
na vida intrauterina desse potro, ele não precisa se preocupar em regular a própria glicemia, porque é a passagem transplacentária de glicose que faz isso por ele. Quando ele nasce, ele precisa amadurecer esse sistema e ele precisa então fazer esse controle. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho uma transição muito bruta em vida intrauterina e vida extrauterina. Por quê? Na vida intrauterina, eu tenho uma oferta de nutrientes contínua para esse neonato. E na vida extrauterina, é uma oferta que ela é intermitente. Então, ele mama, ele para de mamar. Ele mama de novo, ele para de mamar. E ele precisa atuar nessa questão intermitente, mantendo sempre níveis que não oscilem fora dos padrões fisiológicos. E isso para ele, nesse primeiro momento, é muito desafiador. E ele só vai conseguir lidar com isso à medida que os sistemas responsáveis por fazer esse controle estejam maduros o suficiente e tenham o desencadeamento endócrino fisiológico suficiente para fazer com que eles exerçam a sua função normalmente. Então, o que a gente precisa lembrar aqui? Lá no pâncreas endócrino, eu tenho aquelas células beta-pancreáticas. E aí, elas vão ser responsáveis por secretar insulina, correto? E aí, o que vai acontecer? Eu tenho um aumento de insulina 8 horas pós-parto. Isso aí vai ser modulado principalmente pela questão da ingestão do colostro aí nesse momento pós-parto, né? E vou ter, inclusive, aí uma sensibilidade exógena no pré-parto ali, que vai ser um pouquinho aumentada por conta da concentração de cortisol que está aumentando ali para o parto ele ser desencadeado. Mas aí o que eu tenho que lembrar aqui? Insulina e catecolamina, elas não batem muito bem. A catecolamina inibe a ação da insulina. E quando eu penso em parto, naquelas primeiras 2 horas principalmente, eu estou pensando aqui em picos de catecolamina muito altos. Então, a resposta das células beta 2 horas pós-parto aí, por exemplo, né? Elas vão ser baixas quando eu comparo, né, com o período, por exemplo, gestacional final, que a gente viu que vai ter aquela exacerbação de sensibilidade à insulina, e também da primeira semana de vida, que é quando esse potro ele já vai estar estabilizado. Então, essas primeiras horas pós-parto é realmente uma questão de oscilação hormonal muito grande. Então, eu tenho as catecolaminas em altos níveis, inibindo aqui essa secreção de insulina, e isso vai fazer com que eu precise, né, ter aí outros eixos atuando em conjunto, de forma a eu manter níveis euglicêmicos nesse neonato. Agora, olha como é bonito, né? Se a gente pensa que o pico de catecolamina é principalmente aí 2, 3 horas pós-parto, e que segundo a regra do 1, 2, 3, esse potro precisa mamar o colostro, né? A partir das 2 horas de vida, é tudo muito cronometrado, né? Então ele vai mamar o colostro quando o pico de catecolamina já começar a cair para ele ter essa sensibilidade da insulina aí acontecendo. Quando a gente perde esse timing, quando a gente perde essa cronologia, é quando os nossos problemas eles vão acontecer. E é assim, uma coisinha que já vai desarranjar todo o nosso panorama aqui endócrino neonatal. Então isso é muito sério, a gente precisa entender esse ponto fisiológico para a gente entender os pontos que vão ser cruciais para a gente agir como neonatologista e impedir que esse potro venha a óbito. E aí, o que vai acontecer? Se eu penso, por exemplo, em potro prematuro, se eu penso em potro doente, como que vai ser aqui as minhas secreções de noradrenalina, por exemplo, de catecolamina? Vão ser secreções exageradas. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter concentrações reduzidas de insulina também. Isso vai promover aquela desregulação glicêmica que a gente já conhece nos potros críticos e sabe o quanto que isso é desafiador, né? Além da insulina, a gente vai ter ali nas células alfa-pancreáticas o glucagon. O glucagon, ele vai aumentar a sua concentração ali, vai ter um pico no parto e
eu vou ter aqui a ação do glucagon, eu preciso encarar esse glucagon como um hormônio de estresse no neonato. Porque o que eu quero dizer com isso? Ele vai garantir a glicose para os tecidos naquele momento que está com insensibilidade à insulina, por conta das altas concentrações de catecolamina, lembra? Então, o pico do glucagon é no parto. E aí, o pico da insulina vai ser depois, porque está bloqueado pelas catecolaminas. Então, o glucagon ele vai agir aqui como essa garantia de glicose para os tecidos que vão estar, de certa forma, insensíveis à insulina. E aí, o que vai acontecer se eu penso, por exemplo, em potros sépticos? Eu penso no glucagon como um hormônio de estresse, essa concentração de glucagon vai estar maior ou menor no potro séptico? O que vocês acham? Vai estar 10 vezes maior no potro séptico do que nos potros normais. Exatamente por ser uma questão aí, né, de hormônio de estresse, por garantir glicose aí para os tecidos. E o potro séptico, eu estou falando de um potro que ele vai ter até 80% a mais de requerimento energético no metabolismo. Então, realmente vai ser um potro que vai oscilar muito a glicemia, vai ser um potro que vai ter muito problema de estabilização homeostática, vai ser um potro que ele vai ser realmente aquele potro em estado crítico muito desafiador para todos os neonatologistas, né, que atuam aí com esse tipo de paciente. Viu como é importante a gente entender a fisiologia do sistema endócrino e em quais pontos, em quais janelas a gente pode atuar para minimizar os efeitos deletérios caso a gente tenha alguma desregulação ou algum desequilíbrio aí no parto, no pós-parto imediato? Vou deixar aqui algumas sugestões de leitura para vocês aprofundarem nesse tema. Se você gostou do conteúdo, deixa aqui um comentário, compartilhe experiências de animais que vocês já atenderam, de pacientes que marcaram vocês nesse aspecto e vamos trocar experiência, vamos fortalecer a nossa comunidade, né, o Eduque aqui. Te vejo na próxima aula.